Com muita alegria, com as bênçãos de Deus, nosso Pai Criador, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, diretamente do estúdio da TV Primer, TV São José, levando a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, e quantos anos que estão nos acompanhando. E ainda ontem, domingo, pessoas me diziam: Padre Pedro, eu gosto e faço questão de não perder o seu programa, porque a gente vai crescendo espiritualmente no coração da gente, para junto de Deus, e também intelectualmente, porque o Senhor passa, eu faço porque o Espírito Santo me ilumina, e eu gosto de colaborar com nossos semelhantes. E na terça-feira, por engano, não sei porquê, eu anunciei os santos de hoje, de quinta-feira. E vamos então repetir, porque não citei todos eles, e os santos então que nós celebramos, especialmente hoje, dia 25, Santa Aurélia, Santa Neumenia, Pardomiano, Eucarpro e seus 26 companheiros mártires, São Cleofas, que é um daqueles dois que estavam no dia da ressurreição, saindo de Jerusalém, indo para sua cidade, sua vila Emaús, Cleofas de Emaús, e especialmente também São Simão e São Vicente de Paulo, celebramos também, e a festividade é, sem dúvida nenhuma, no próximo domingo. São Vicente de Paulo é o padroeiro lá da minha cidade. Quando eu era menino, adolescente, essa grande festividade de São Vicente de Paulo, que era sempre muito amigo dos pobres, e ele, como professor intelectual, procurou valorizar também as pessoas que não tinham alfabetização e procurava levar a alfabetização também no interior da França para muitas pessoas. E também ainda São Tambi e o bem-aventurada a Teresa Grillo Michel. Também hoje é o dia da rádio e radiodifusão, dia internacional do farmacêutico também, e é também o dia nacional do trânsito. E hoje termina-se foi uma semana toda de programação, então nossos cumprimentos a todos que trabalham nesse setor do trânsito, seja da Guarda Municipal e toda a polícia da rodoviária estadual e rodoviária federal. São verdadeiros heróis e muitas vezes houve desaforos de certos motoristas porque não estão regulamentados como devia estar. E tenho aqui um folheto onde diz 10 mandamentos para a paz no trânsito. Como já coloquei aqui uma ou duas vezes, eu vou omitir. Mas aqui uma notícia não muito agradável, minha gente. Quando eu li, eu tomei esses dados de um jornal.
nos últimos 10 anos, veja bem, nos últimos 10 anos, e os anos passam tão rapidamente, em Santa Catarina, nas estradas estaduais e federais, mais ou menos 4.600 pessoas partiram desta vida para a eternidade, ou seja, vieram a falecer no trânsito. Muitos faleceram, e muitos também inocentemente, por causa da imprudência de certos motoristas, a velocidade ou a ultrapassagem indevida. E ainda também muitos pegam o volante quando não poderiam, não deveriam, estão embriagados ou estão dopados com tantos comprimidos de drogas, e muitos motoristas de caminhões, infelizmente, por causa do sono, o excesso de trabalho, e o sono vem quando a pessoa menos espera, e basta 5 segundos para o caminhão ir para um precipício, sair da estrada. Então, já rezei, e mais uma vez também, quantas pessoas que eu atendi nos cemitérios, fazendo a encomendação, rezando pelo eterno descanso dessas pessoas que morreram no trânsito. Então, devemos sempre nos lembrar de rezar. Estamos na Bíblia, na Semana da Bíblia Sagrada. Eu sempre procuro ler a Palavra de Deus, mas não basta somente ler. Tem que meditar a Palavra de Deus e também procurar praticar o que é que Cristo, na Bíblia está bem claro, o que é que Cristo disse mais de uma vez: essas pessoas me honram com os lábios, rezam com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que é que disse Cristo quando vier dizer para ele: olha, tua mãe e os teus parentes estão lá na frente, eles não podem entrar porque está tudo lotado aqui, muita gente está te ouvindo, Cristo Jesus. Então veio um mensageiro, a tua mãe. E aí Jesus Cristo, o que é que respondeu? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo dá a resposta: aqueles que praticam a minha mensagem, aqueles que seguem os mandamentos de Deus. Então, isso é muito importante. Então, mesmo que termine o mês de setembro, a Bíblia é a Bíblia que é o livro dos livros. Aliás, eu tenho aqui um folheto, veja só, são 24 personalidades, frases de grandes personalidades sobre a Bíblia Sagrada. E o que é que diz para nós o magnífico professor e reitor da Universidade do Brasil, Pedro Calmon, falando sobre a Bíblia? A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o fundamento de uma cultura que se fez com a palavra, está lá na Bíblia, São João: no princípio era Deus, no princípio o Verbo se fez carne, Cristo Jesus se transformou, deixou a eternidade e se humilhou e veio ao nosso encontro, tornando-se um igual a nós em tudo, menos no pecado. Cristo tinha sede, Cristo tinha fome, Cristo estava cansado, enfim, tudo igual a um ser humano. Cristo foi também caluniado, Cristo também foi judiado, Cristo foi açoitado, Cristo foi coroado de espinhos, Cristo foi crucificado na cruz, e Cristo morreu
e a própria natureza se revoltou, tudo escureceu, o gado, os terneiros, as vacas começaram no mugido, estavam na passagem, correram para casa, de repente escureceu tudo. E o que é que disse o centurião, aquele oficial que comandava a morte de Cristo? 100 soldados, cabos, sargentos e outros oficiais, a morte de Cristo. O que é que ele disse quando viu esses fenômenos da natureza se revoltando, terremotos, mortos ressuscitando e muita coisa? O que é que ele falou? Verdadeiramente este que acabou de morrer é o Filho de Deus. Mas Cristo Jesus muitas vezes disse: passarei por todos os sofrimentos, inclusive a própria morte, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei, ficarei vivo. Nenhuma pessoa dos trilhões e quatrilhões de seres humanos que habitaram o nosso pequeno planeta Terra ressuscitou com o seu próprio poder, somente Cristo Jesus, para comprovar e provar que realmente Ele é o Filho de Deus. Aquele que nós devemos sempre amar, querer bem, rezar, pedir a sua proteção para chegarmos um dia na eternidade. Hoje, os seguidores de Cristo Jesus são sacerdotes, os pastores, cristãos, os catequistas, os diáconos, os pais que também ensinam seus filhos os rudimentos, os fundamentos da religião. Então aqui o grande Calmon, magnífico reitor da Universidade do Brasil, a Bíblia é o livro dos livros. Mesmo que termine o mês de setembro, devemos continuar sempre a ler a palavra de Deus. E o que é que nos diz? Tenho aqui também, não vou ler tudo de modo algum, mas o que é que diz o ex-imperador do Brasil, Dom Pedro II, o que é que ele diz? Eu amo a Bíblia Sagrada, eu a leio todos os dias. E quanto mais leio a palavra de Deus, mais eu a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia Sagrada e eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas. Eu leio a palavra de Deus todo dia, eu gosto da sua simplicidade. Eu amo as suas repetições. E vamos mais um intelectual. Este é um novelista, reformador social, é da Rússia, é um russo. O que é que ele diz? Quem é ele? Leon Tolstói. O que é que ele diz? Sem a Bíblia Sagrada, o desenvolvimento da criança e do homem é impossível. E aqui então nós temos, por exemplo, as palavras de Victor Hugo. Temos também do cardeal Arcoverde. O que eles falam? Tenho de Erasmo, Tobias Barreto, em Coelho Neto, enfim, são muitas personalidades, e você também é uma grande personalidade. Continue sempre lendo a palavra de Deus. E também anuncio aqui mais uma ordenação sacerdotal, onde o centro do convite diz: para carregar a cruz do Senhor Jesus. Esse jovem que vai ser ordenado sacerdote, ele tirou essa frase de São Mateus, capítulo 21, versículos 39. Ele diz aqui:
na alegria do ano jubilar da Esperança, a Arquidiocese de Florianópolis e a Paróquia São Luís Gonzaga de Brusque convidam você e sua família para a celebração eucarística da Santa Missa, presidida por Dom Wilson Tadeu Yang, nosso arcebispo, pela imposição das mãos e a prece de ordenação. Será ordenado presbítero para o serviço da igreja. O padre não vive para si. Quantas vezes o padre esquece a própria família, a própria vida, por amor ao Cristo Jesus, por amor aos semelhantes. Eu me lembro, ainda ontem à noite, era 8h pouco, eu saía de casa para atender uma pessoa enferma. E depois vim para preparar programas, para estudar mais um pouco, e terminei lá pelas 11h30 da noite e tal, né? Mas atendendo semelhantes. E o padre não é feito para si, mas para os outros. Então será ordenado presbítero o diácono Simon Alves Maier. A ordenação dia 11 de outubro deste ano, na Igreja Matriz, Paróquia São Luís Gonzaga de Brusque, dia 11 de outubro, às 9h da manhã. Se Deus quiser, Padre Valdemar Gro, ali de Coqueiros, meu pároco, e eu, se Deus quiser, estaremos participando, rezando, para que ele possa ser um maravilhoso sacerdote. E as primícias, ou seja, a primeira Santa Missa, dia 12 de outubro deste ano, dia de Nossa Senhora Aparecida, vai ser lá na Igreja Matriz, aquela igreja maravilhosa, bem no centro de Brusque. Então, às 19h, do dia 12 de outubro. E ainda também, dia 12 de outubro, dia 19 de outubro, ele estará na Igreja Matriz, na Paróquia São Sebastião de Anitápolis. Eu me lembro, quando estudante, eu participei, já estava terminando meus estudos para o sacerdócio, eu acompanhei o Monsenhor Valentim Locke e eu, Dom Afonso Neus e o Monsenhor Guilherme Klein, fomos à ordenação do Afonso, diácono Afonso Guimarães, que se encontra feliz na eternidade. E também estaremos celebrando nesses dias primeiro vou colocar também os santos que celebramos, então, na terça-feira passada, o grande São, que muita gente tem devoção, eu também estive lá, São Pio de Pietrelcina e São Lino. Quem era São Lino? São Lino, o segundo Papa, foi o que substituiu São Pedro. São Pedro, quando Cristo foi aos céus, Cristo disse, está em São João, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra, esse fundamento firme, disse o próprio Cristo. Então, Cristo Jesus, então, São Pedro assumiu quando Jesus partiu para a eternidade. Jesus Cristo morreu lá pelo ano 33, aí São Pedro coordenou a Igreja Católica. Até quando? De 36 até o ano 67, quando ele foi preso, esteve em Roma algum tempo na prisão e foi condenado à morte. Por quê? Porque anunciou a verdade, anunciou o bem, viveu a caridade, levou a doutrina de Cristo
E como os imperadores, os chefes, na época eram pagãos, eram inimigos de Cristo Jesus, como hoje em dia ainda existem inimigos de Cristo Jesus. Talvez até tenhamos parentes nossos. Agora, o que acontece? Um dia, assim como nós que seguimos a mensagem de Cristo, vamos morrer. Talvez alguns deles já morreram, outros vão morrer também. E agora eu chego na eternidade, fico lá na frente do céu, quero entrar. E São Pedro vê aquelas pessoas lá, cinco dias, 1 mês, 2 meses. O que é que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos esperando o Senhor nos chamar para entrar no céu. Ah, é? Você quer entrar no céu? Mas aqui é Cristo Jesus que comanda. Eu sou um dos braços direitos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz, não. Vocês nunca procuraram Jesus Cristo na terra. Vocês não sabem nem fazer o sinal da cruz. Faz o sinal da cruz agora aqui. Isso não é sinal da cruz, diz São Pedro. Veja só, você não sabe nem sequer fazer o sinal da cruz. E quem sabe eles fariam aquilo que alguma pessoa já disse para mim. Padre, eu sei traçar o sinal da cruz, mas eu não sei dizer as palavras. Muita gente ignorante, desculpe. Mas como é que o São Pedro vai botar essas pessoas, com as pessoas justas, pessoas boas, pessoas que rezaram, pessoas que viveram a caridade, pessoas que se sacrificaram por amor ao Cristo e se sacrificaram em favor dos seus semelhantes, visitaram os doentes muitas vezes, colaboraram com a igreja, que é uma comunidade. Nunca deram nada, né, para o bem da igreja. E vocês sabem que a igreja sustenta, nós na paróquia de Coqueiros, por exemplo, 75, 76 pessoas que durante anos e anos estão sendo visitadas e realmente são pobres, que precisam de uma ajuda, ou pessoas idosas. Então recebe a cesta básica mensalmente. É avisado na igreja, assim todas as igrejas do Brasil e do mundo. Olha, se alguém puder e quiser, a igreja nunca obriga ninguém. Jesus Cristo nunca obrigou? Claro que não. Então, se alguém puder dar a sua colaboração numa cesta básica, nessa semana, foi no sábado ou sexta-feira, eu ajudei uma pessoa que trouxe lá 4 cestas básicas, olha, para distribuir. Eu pensei, esse homem, por exemplo, não é uma cestinha pequenina, mas era grande. Bem, tá bem, fiquei conversando com ele tem possibilidade. Mas se você não pode colaborar, reze pelos pobres, reze pelas pessoas enfermas. Agora, essas pessoas lá estão esperando São Pedro as chame para ir para o céu. Não, você nunca amou Cristo Jesus, você nunca estendeu a sua mão, você nunca avistou um doente, você nunca avistou um pobre. Como é que agora? Pois é, São Pedro, mas eu estou arrependido. Pois é, você devia estar arrependido quando esteve na terra. Agora não tem mais. São Pedro, e agora onde é que nós vamos? Não sei. A vida é a vida. Vocês leiam São Lucas capítulo 17. Lá, o pobre Lázaro e o rico avarento. O rico se banqueteava, tudo. O pobrezinho Lázaro. Não, senhor, vai embora, enxotava. E nos diz a palavra de Deus, e vinham os cachorros lamber as feridas de Lázaro. Morreram os dois, e agora mudou a situação.
ele, rico avarento, tinha tudo aqui na terra, condenação. E o pobrezinho lá junto com o pai Abrão, pai da fé, o pai Abrão, manda, Lázaro, que eu conheci lá na terra. Ah, é? Você conheceu? Mas você ajudou? De fato, é. Manda ele trazer um pouquinho de água. Não. Há um grande abismo entre o céu e a condenação. Não, então manda o pobre Lázaro lá na terra, porque eu tenho mais 5 irmãos que precisam mudar de vida para não viver como eu vivi e tal. Bem, então não adianta. Pai Abrão é justo. Mas eu estava, na vez passada, terça-feira, falando sobre aquele administrador infiel. E Cristo então disse, por causa, os homens do mundo, os homens das trevas são mais espertos do que os homens da luz. Então, deviam sempre. Cristo diz, quem é fiel nas coisas pequenas, é fiel também nas coisas grandes. Quem é infiel nas coisas pequenas, também é infiel, não é responsável. Então, Cristo aqui deu uma lição maravilhosa. E disse também, não podeis servir a 2 senhores. Ou amará um e odiará outro, ou odiará um e amará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Todos nós precisamos do dinheiro. Mas o que Cristo aqui condena, o quê? É a ganância do dinheiro. A pessoa ainda faz, uma semana e meia. Uma pessoa tinha lá, para o senhor pode ajudar aqui, lá, uma entidade pobre. Pois não, eu sempre procuro ajudar. E Deus tem mais para dar para as pessoas que ajudam do que o diabo para tirar. Isso é certo. Deus está vendo, né? Padre Pedro, senhor, obrigado pela ajuda, tal, né? Poxa, mas tem um outro senhor ali, em vez de ajudar, ainda me disse desaforos, olha essa. Então, deixa para lá, cada um é cada um. Então, estamos terminando o nosso programa e nós temos, então, telespectadores que estão sempre em sintonia conosco, e pedindo então a proteção para todos. E nós temos aqui, já falei uma outra vez, pessoa que desejar adquirir esse calendário do Sagrado Coração de Jesus, poderá passar na sua paróquia, em qualquer paróquia, na catedral, eles têm lá, bem como em Coqueiros, e é um verdadeiro livro. É difícil você encontrar um livro hoje em dia nas livrarias com R$20. Você já imaginou o tempo para formar, para redigir, para colocar esse calendário todos os dias? Então, atira quanto antes, para não acontecer, como já me aconteceu mais de uma vez. Padre Pedro, lá chega final de dezembro, ou no começo de janeiro, Padre Pedro, mas eu todo ano conseguia, agora eu não tenho, pronto. Saúde, paz, alegria, felicidade, acompanhadas mais ricas bênçãos da Trindade Santa, nossa prece de Nossa Senhora e nossa prece em favor das pessoas enfermas, a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todas, até terça-feira, se Deus quiser, e tome esta água abençoada.